Sejam todos muito bem-vindos ao meu mais recente vídeo, que tem por tema Planejamento Reencarnatório. O que é, para que serve e como é feito? Agradeço a vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal do YouTube, fico muito grato por isso. Já são quase 6.000 inscritos. Agradeço e conto com a sua colaboração para que a gente chegue logo nos 6.000 inscritos. Procuro sempre fazer aqui um tema que eu reputo como interessante para todos nós, claro, né? Para que a gente reflita sobre a nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo aqui. E o Espiritismo tem certamente contribuído para isso, nos explicar de modo muito racional que somos espíritos, estamos aqui em mais uma reencarnação, num processo educativo, nos tornarmos melhores, para ajudarmos também a melhorar a sociedade. E para isso tudo acontecer, existe um planejamento reencarnatório, que é feito no plano espiritual, que é o que exatamente vamos tratar aqui nesse instante. E agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho, que já está completando quase 6 anos. Muito grato, então, a Deus pela oportunidade da realização de mais um trabalho de divulgação de coisas que são boas, que são coisas que nos fazem bem. Para que um espírito possa reencarnar, é executado um planejamento orientado por espíritos mais evoluídos e que pode ter a participação do reencarnante desde que este esteja equilibrado para participar do planejamento. Pois, em muitos casos, a reencarnação ela é compulsória, ou seja, ocorre sem que o espírito concorde ou não, porque é uma necessidade daquele espírito que se encontra muito desequilibrado, então ele precisa reencarnar. Então isso é feito de modo, compulsório. Mas nós vamos explicar com o passar do tempo aqui, mais a miúde, o que significa isso. No planejamento reencarnatório são decididas questões como a localidade e a região onde ocorrerá a reencarnação, a família, a formação familiar, a estrutura física, o gênero das provas, sempre de acordo com a sintonia que o próprio espírito atrai para si. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, Allan Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante, ou seja, antes de uma nova existência corporal, lá no plano espiritual, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a reencarnação, que a gente chama de vida, né? Mas na realidade é uma parte da vida que nós temos como espíritos imortais que somos. Os espíritos respondem que o espírito, se tiver condições, escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de ação. Ou seja, o espírito pode escolher a natureza de provas pelas quais passará em sua próxima reencarnação. Por exemplo, pode-se escolher a prova da riqueza, da miséria, da convivência com malfeitores ou com vícios, e a responsabilidade pelo sucesso ou pela queda em cada uma dessas provações será do próprio indivíduo, a depender da força moral com que ele enfrente cada uma das situações no decorrer da sua vida material. Quando dissemos aqui anteriormente, passar pela prova dos vícios, significa que nós trazemos de outras reencarnações e adquirimos nessa muitos vícios. E para que a gente se livre dos vícios, você precisa conviver próximo dos vícios. Não entrar nos vícios, claro, mas conviver com eles, para que você realmente se sinta, então, na condição de, em convivendo com aquilo que lhe tirou o equilíbrio, você possa conviver tranquilamente. Por exemplo, o vício do cigarro. É um vício que nós sabemos que ele é muito comum. É um vício, difícil de largá-lo. Mas aquele que um dia resolve largar o vício, ele vai naturalmente passar durante muito tempo próximo de pessoas que fumam,
para que ele realmente se dê conta, se prove para ele mesmo que ele é capaz de conviver com o problema, mas não entrar no problema. Continuando então, no livro Nascer e Renascer, do Espírito Emmanuel, o Espírito diz que há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. E existe aquele que rogue, peça a penúria, buscando aprender como se deve agir quando se tem a fartura. Existe aquele que suplica doenças do corpo para valorizar a saúde, e ainda aquele que solicita a saúde para estender a assistência aos enfermos, dos quais se faz devedor. Ou seja, há todo um planejamento rigoroso, de acordo com a condição do espírito, para que ele passe por essa ou por aquela tarefa. Por isso que não estamos aqui por acaso, com as pessoas com quem vivemos por acaso também. Tudo existe uma razão. Existe ainda quem se propõe a receber um cérebro claro e forte para servir aos que são mais ignorantes, ou seja, não têm condições de adquirir conhecimentos exatamente por falha no próprio cérebro. Existe quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade da dor que ele causou ao outro. Ou seja, o nosso corpo físico, ele atende exatamente às nossas necessidades. Porque aquele irmãozinho nosso que não tem condições intelectuais de aprendizado, de falar nem nada, ali naquele corpo físico, com problemas, existe um espírito milenar, com inteligência e tudo, mas que não consegue se manifestar exatamente em razão do corpo físico, que foi feito de acordo com as suas necessidades neste chamado planejamento reencarnatório. É através das diferentes provações, portanto, que o espírito enfrenta no corpo físico, que ele vai encontrar o caminho pelo qual se aperfeiçoará e avançará na escala espiritual, sendo a reencarnação a oportunidade que permite que ele possa vencer suas más inclinações e exercitar as virtudes que germinam dentro de si. É importante compreender que o plano reencarnatório ele não é fatalista, é sim um programa traçado para o bem do espírito reencarnante, e se trata de um processo aberto, visto que o reencarnado continua de posse do seu livre-arbítrio, mudando ou não. Claro que quando a gente muda o nosso planejamento reencarnatório, nós poderemos estar adiando algo que nós temos necessidade de fazer. Mas nós, mudando ou não, continuamos de posse da nossa liberdade. E o aproveitamento que o espírito alcançará em cada existência da sua vida dependerá exclusivamente do seu esforço, da sua vontade, da sua perseverança. Na questão 259, também de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga novamente: se o espírito tem a escolha do tipo de provações a que deve submeter-se, isso quer dizer que todos os problemas que experimentamos na vida foram previstos e escolhidos por nós mesmos? Não exatamente. Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes ou que nós escolhemos e previmos tudo o que nos acontecerá no mundo, até as menores coisas. Escolhemos o tipo de provação, os detalhes, escolhemos o tipo de provação. Os detalhes são consequências da situação e muitas vezes das nossas próprias ações. Portanto, os espíritos possuem uma independência relativa dentro do programa previamente traçado pelos espíritos superiores e por eles mesmos. E o sucesso que alcançará dentro do seu plano reencarnatório será proporcional ao esforço que fizer para atingir a melhoria sobre si mesmo. Em suma, cada pessoa, cada espírito é o construtor do seu próprio destino, e todas as atitudes e hábitos desenvolvidos durante a vida terrena geram consequências, óbvio, que podem ser positivas ou negativas, mas sempre será de responsabilidade do próprio espírito. A vida que se tem hoje, portanto, é o resultado das ações que fizemos nessa presente reencarnação ou de ações do passado. E o futuro depende daquilo que se construir agora no presente. Aquele que deseja ter um futuro ditoso, bom, equilibrado, feliz, alegre,
ele tem que acumular em sua bagagem espiritual a caridade, o amor, a benevolência, lembrando-se sempre do mais importante mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, certamente, estaremos atraindo para nós mesmos um amanhã feliz. Mas esse tema, esse assunto, planejamento reencarnatório, é extremamente interessante e significativo, porque ele, ao estudarmos e ao entendermos que ele efetivamente existe, nós estaremos diante, então, daquilo que nós mesmos escolhemos. Mas, Jorge, você não disse agora há pouco que é um grupo de espíritos que faz essa escolha? Sim, na maioria das vezes é um grupo de espíritos que nos conhecem, sabe das nossas qualidades e defeitos, sabe daquilo que somos capazes de fazer ou não, e fazem um planejamento, porque nós não temos condições de participar desse planejamento. Mas aquilo que é escolhido é de acordo com as nossas necessidades. Portanto, é como se nós tivéssemos escolhido. Então, nós, ao entendermos o planejamento reencarnatório, verificaremos que tudo aquilo que ocorre conosco está sempre de acordo com aquilo que nós estamos escolhendo fazer. E toda ação que nós fizermos, ela trará consequências. Portanto, se eu tiver que reclamar de alguma coisa que ocorre comigo na minha vida, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e verificar que eu estou colhendo aquilo que eu tenho plantado. Esse tema, esse assunto, encontramos nas obras básicas da doutrina espírita e em muitos outros livros que fazem parte da chamada literatura espírita, que são interessantes, trazem sempre para nós exemplos muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Peço a você que se interessar pelo assunto, deixe aqui o seu comentário, concordando ou não concordando com aquilo que eu disse. Se puder, também compartilhe o vídeo e, mais ainda, se for possível, se inscreva em meu canal do YouTube. E que nós possamos lembrar sempre que existe um planejamento reencarnatório. Ele é exatamente escolhas que nós temos na nossa vida para realizar. Escolhas que são sempre de acordo com a necessidade que temos de evoluir, de melhorar, de nos educarmos. Serve para isso, para nos melhorarmos. E ele é feito por nós, se tivermos condições, ou por um grupo de espíritos amigos que nos conhecem e sabem das nossas necessidades. Muito obrigado, desejo que você fique bem, que você fique em paz.